Neste vídeo, vamos estudar um dos conceitos mais importantes da química básica, a condutibilidade elétrica dos sistemas. Para isso, temos aqui, obviamente, o aparelhinho de condutibilidade elétrica, lâmpada, ligado na tomada, uma solução de água de barita, que é uma solução aquosa de hidróxido de bário, super importante saber. Hidróxido de bário é uma base forte. Vai entrar aí na sua telinha a equação de dissociação do hidróxido de bário, que forma os íons bário e os íons hidróxido, livres para conduzir a corrente elétrica. Então, para testar essa condutibilidade elétrica, a gente só tem que terminar de montar o nosso aparelho. Para isso, temos umas pilhas desmontadas aqui, e aí é só tirar o grafite, que é condutor de corrente elétrica, prender no jacaré, esse aqui é o jacaré, mais um, que obviamente são dois eletrodos, prender no jacaré, e a gente está com o aparelho montado. Prontinho. Então, olha só, para mostrar a condutibilidade elétrica, é só encostar um eletrodo no outro que a lâmpada vai acender. Vamos ver. Então, agora é a hora de testarmos a condutibilidade elétrica dessa solução. Eu falei que é uma base forte, né? Vamos ver, então. Vamos lá. Prontinho. Lâmpada acesa, como era de se esperar. E agora, acredite ou não, assoprando eu vou apagar essa lâmpada. Não, com canudinhos. Eu vou assoprar, vai acontecer uma coisa aqui dentro e a lâmpada vai apagar. E aí a gente vai depois tentar entender por que isso está acontecendo. Vamos lá? Xiii! Será que não vai dar certo? Sei não, viu, esses laboratórios. Vamos lá. Mais um pouquinho? E apagou. E por que apagou? Se a gente olhar e comparar como ela está agora em relação a como ela estava antes, olha só que grande diferença a gente tem aqui. Isso aqui é o precipitado de carbonato de bário. O precipitado não está dissolvido. Se ele não está dissolvido, ele não está dissociado. Se ele não está dissociado, cadê os íons livres para conduzir a corrente elétrica? Se a gente esperar um tempinho, ele vai até ir lá para o fundo. Esse é o carbonato de bário, aliás, uma substância perigosa. Aqui a gente tem como estava no início e aqui a gente tem no final. Então, é importante que a gente veja a reação. Olha a reação aí. O CO2 que eu mesmo coloquei dentro da solução por meio da minha expiração, reagindo com o hidróxido de bário. Se o CO2 tem caráter ácido, ele é um óxido ácido, e o hidróxido de bário é uma base, a gente tem uma neutralização. E normalmente a gente sabe que as neutralizações formam sal, carbonato de bário e água. Ele não está dissolvido, a água também não é uma boa condutora de corrente elétrica, a lâmpada apagou. Então ficou uma coisa aqui no ar, né? O gás carbônico, então ele tem caráter ácido, ele é um óxido ácido. Que tal fazermos uma outra experiência para provar isso? Olha só. Aqui, lembra, tem água de bareta, o hidróxido de bário, na forma de solução aquosa. Esse aqui é o azul de bromotimol, parece brincadeira. Você fala, sim, azul de bromotimol, mas é.
Olha só o que acontece quando a gente coloca um pouquinho de azul de bromotimol na solução de água de barita. Eu falei que ela é uma base. Olha lá, fica azulzinho. É a cor do azul de bromotimol em meio básico. Em meio ácido fica aquela cor amarelo, alaranjado. Em meio neutro, verde. E sabe o que mais tem aqui? Aqui a gente tem gelo seco. Gelo seco. Vou pegar, colocar um pouquinho do gelo seco, que nada mais é do que CO2 em estado sólido. Agora dá aquelas típicas imagens de laboratórios de química. Já viu? Legal? Não. Por que mudou de cor? Por que ficou amarelinho? Porque, como eu comentei, o CO2 é um óxido ácido. Ao se dissolver na água, ele forma um ácido, o ácido carbônico. E quando isso acontece, o indicador adquire a cor em meio ácido dele, que é o azul de bromotimol amareladinho, nessa situação, numa solução ácida. E assim a gente prova o caráter ácido do CO2. Muito interessante saber que o CO2 é esse famoso gás que causa o tão discutido aquecimento global. Pois não é que um químico chamado Klaus Lechner, olha as imagens da reação aí da ideia maluca ou genial, não sei, do Klaus Lechner. Klaus Lechner, ele acredita que é possível absorver o CO2 do ar por meio de reações muito parecidas como essas que a gente fez, só que usando NaOH, hidróxido de sódio, e não a água de barita que a gente usou. E aí, por meio de todas essas reações, esse vai e vem químico, ele acredita que no final das contas, o CO2 poderia ser colocado aprisionado debaixo de cadeias de montanhas e que ao longo de milhares, de milhões de anos, esse gás carbônico mudaria a constituição química das montanhas e ficaria sequestrado para sempre da atmosfera. Isto é, a gente conseguiria retirar o CO2 do ar e assim diminuir o aquecimento global. Verdade ou não, eu não sei, mas que esta química é muito legal, isso eu sei.